Olá, bem-vindos ao nosso podcast da Meipober Teresina. Hoje continuamos aqui recebendo mais 2 pais e gostaria que vocês se apresentassem, falassem o nome, profissão, sintam-se à vontade para falar um pouco de vocês. Bom dia a todo mundo. Eu sou Marcelo, engenheiro, pai da Ana Maria e da Melina, que a Ana já tem quase 10 anos já estudando na escola, a Melina já completou 5 anos recentemente, também está desde que iniciou na vida acadêmica. Eu sou Andrei, sou pai do Ziá e do Francisco, né? O Ziá tem 10 anos de idade, o Francisco tem 7. O Ziá está com 7 anos na escola. O Francisco está com 5, porque começou um pouquinho antes, a gente não morava Também na cidade. Engenheiro, né, André? Sou engenheiro também e pai de 2 meninos. Muito bem. Hoje, primeiro, agradeço o tempo, a disponibilidade de vocês para a gente ter essa conversa. É algo mais pessoal mesmo, para a gente conversar um pouco da paternidade, né? Celebrar, esse mês foi comemorado aí o Dia dos Pais. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o que significa a paternidade para vocês, assim, ser pai. Uma palavra que descreveria isso. Uma palavra? Uma palavra difícil, né? Em uma só são... Mas para mim representou muito, assim, se for para resumir, agora o que vem na cabeça é aprendizado. Aprendizado porque eu sou o filho do meio de três irmãos. E apesar de ter minha mãe, a vida toda foi construída assim em cima daquela masculinidade assim bem ferrenha e rígida, não tão rígida assim, mas vivíamos nós 3, o papai e a mamãe. E ainda que a figura da mamãe fosse bem presente, a vida toda, infância, adolescência, foi ali construída no rito masculino, seguindo aquela coisa machista e etc. E assim, a Ana Maria, as duas tiveram em fases distintas e me mostraram muito sobre aprender. A Ana Maria já chegou a 11 anos, me mostrando que eu tinha que esquecer tudo aquilo que eu já tinha vivido e trilhar um caminho diferente ali. Aquela coisa um pouco mais carinhosa, feminina mesmo. E a Melina da mesma forma, porque a Ana, a gente costuma dizer que a gente já tinha esquecido de como era o primeiro filho, já tinha se passado e a Ana já estava com 6 quando a Mel veio. Também me ensinou a eu continuar trilhando esse caminho aí de ser um pouco mais sensível, de mostrar para ela até o cuidado que a gente precisava ter e a relação com amigos, com os pais, com a própria Thalita, que é minha esposa. Não por querer ser exemplo de nada, mas porque realmente, naturalmente, a Ana, no começo, já tinha me ensinado a trabalhar essa coisa um pouquinho mais carinhosa e mais feminina, de fato. Pai de 2 meninas, às vezes eu fico pensando também. Eu pensaria numa palavra que é amadurecimento, né? Que é um pouco parecido com aprendizado, mas assim, amadurecer não pela idade, né? Mas como pessoa, porque eu, no caso, sou pai de 2 meninos e venho de uma família grande, dos 2 lados. Pelo lado da minha mãe são 11 irmãos, pelo lado do meu pai são 7, e a maioria é homem. E o amadurecimento para mim nesse caso é de não buscar educar os meninos como um homem macho, nem usando essas palavras que estão muito na moda hoje, machismo, isso, mas tentar dosar, ser um pai que apesar de ter essas origens, valorizar uma educação familiar tradicional, né, saber o papel de cada um, do homem e da mulher, não querer também forçar a barra, nem para o homem querer perder a sua figura como homem, a sua posição como homem, e também não abrir mão disso também para exagerar e acabar também se perdendo. Porque hoje
a gente amadurecer nesse ponto, quando eu falo, é saber conduzir de uma forma branda. Eita. Desconstruir um pouquinho, né? Desconstruir aqui meu negócio aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E pensando, né, nesse caso, pai de 2 meninas, senhor Andrei, pai de 2 meninos, qual, assim, uma situação, quando vocês param para pensar, uma situação assim, bem inusitada, algo que talvez seja inesquecível, um momento quando vocês pensam assim, nossa, lembrei desse dia aqui que eu tive que fazer tal coisa, é algo que foi realmente assim, pegou de vocês de surpresa? Para mim, o desafio é sair sozinho com elas. E assim, não me vem uma situação na cabeça, mas algumas de estar só com ela nos ambientes assim. Eu, por várias vezes já tive que entrar em banheiro feminino, várias vezes, e ficar ali de vigia na porta, até com medo de ser mal interpretado de alguma forma. Mas para mim é sempre desafio quando eu tenho que sair para passear, e a gente sempre faz isso. Sair para passear só nós 3. Assim, não é uma situação específica, mas realmente para o homem é complicado tá nos ambientes, assim, nos lugares públicos mesmo, sozinho com duas filhas, porque é certeza de um perrengue, de ir no banheiro, e principalmente porque as duas são muito diferentes, assim, e a Melina é certeza de alguma situação curiosa, de algum aperreio que a gente precisa passar, mas são várias situações que a gente já viveu, que para mim é desafiador. Eu tenho 2 lembranças dos meninos, é bem assim, eu acho que como é que se diz? Com relação ao Ziá, foi quando ele aprendeu a andar de bicicleta, que parece ser uma coisa normal, né, na vida de uma criança, mas a gente que é pai, aquele momento que foi o dia que ele estava brigando, zangado, queria jogar a bicicleta fora porque não conseguia pedalar, ia tentar e caía, e eu explicando, meu filho, é assim, a vida é assim, a gente cai, levanta, é sempre bom quando a gente cai, não quebra nada, porque quando a gente não quebra nada é sinal porque a gente está pronto para levantar. E passamos uma tarde inteira. Aí ele zangava, eu esperava, ficava um pouco, tá bom, não vai agora não. E no final dessa tarde, já tinha uns dias tentando, ele saiu pedalando. Não foi nessa tarde que ele saiu pedalando, e aí eu lembro do sorriso dele, da felicidade, me abraçando, quando deu uma volta sem cair, e me abraçou, e aí não falou muita coisa, mas aquilo ali para mim marcou muito, porque teve horas que eu também queria falar, não, vamos jogar essa bicicleta fora. Bora desistir. Vamos desistir, vamos jogar essa bicicleta fora e vamos voltar para casa. Mas não, nem eu nem ele desistimos e deu tudo certo. E o Francisco ainda não aprendeu a pedalar 100%, mas aprendeu a nadar comigo. Aprendeu a nadar na piscina e foi devagar, parecido com o Ziá também. Só que o Francisco já é mais afoito. Se soltasse ele achava que sabia nadar. Tem que respeitar o Francisco. E achava que sabia nadar e ia se afogar. Eu que já tinha que falar, calma, que você ainda não sabe nadar. Eu não queria mais ficar na piscina infantil, já queria ir para grande. Aí tinha horas que nem precisava ir com ele. Ele achava que nem precisava ir com ele para a piscina grande. Eu falei, calma, deixa eu entrar primeiro. Não, eu já sei. Eu falei, você não sabe ainda, já sei. Mas dava 2 braçadas e começava a querer se afundar. Até que chegou um dia também que conseguiu nadar sozinho e hoje desenrola tranquilamente. E aí, pensando nessas situações, né? Além desses momentos, tiveram outros que vocês pararam e pensaram, né, consigo mesmo, nossa, eu realmente estou fazendo a diferença na vida do meu filho. Meu filho, minha filha fez isso, né, eu senti que eu fiz parte desse momento também. Teve algo além desse que vocês já comentaram, que vocês pensam? Eu na verdade, não seria nem eu, né, mas já aconteceu assim que a gente fica feliz, eu acho que o Marcelo também, porque eu conheço as meninas,
Foi assim, algumas vezes que já aconteceu de os meninos irem passear com alguém e a pessoa elogiar e falar algo que eles fizeram, tipo ser educado, tratar alguém com educação, com respeito. E a pessoa falar, nossa, vocês estão de parabéns. O Zian e o Francisco são dois meninos muito educados e respeitador e assim, dá para ver que são os meninos que estão sendo bem criados. Bem cuidados, Bem né? cuidados. Aí, assim, é o momento que a gente pega e pensa, poxa, que bom, eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Então, não é nem a gente, né? Quando ouve alguém falando, que a gente percebe que... Porque quando ninguém fala, tem horas que a gente não tem certeza se está no caminho certo, porque é ser humano, né? Tem hora que faz coisa que a gente não queria que fizesse, não ensinou. Na verdade, ensinou diferente, mas quando pensa que não, está fazendo o oposto do que a gente falou. Aí tem horas que a gente pega e... O exemplo arrasta para os dois lados, viu, André? Porque eu já, assim, não é situação específica, mas no dia a dia a gente vê pequenas situações de que a gente se identifica naquela atitude delas. E aí a gente vê que algumas vezes a gente foi um bom exemplo. Outras vezes nem tanto. A Ana a gente vê muito facilmente assim da dedicação até da garra, muitas vezes no esporte, que ela, né, gosta do esporte desde sempre, isso muito influenciado por nós lá de casa. E assim, a dedicação e até raça que ela demonstra, assim, muitos dos esportes que ela está praticando, a gente se vê naquilo ali. E eu a vida toda vejo muito no esporte uma janela, portas e janelas, na verdade, abertas para construir futuro. Não no esporte, mas que o esporte vai te ensinar muitas situações. No caso da Ana, eu vejo isso muito na prática dela. Assim, hoje ela faz vôlei e a gente vê que ela é muito dedicada e ela é muito raçuda no treinamento. A Melina já é o exemplo que eu não é muito, muitas vezes ela provavelmente já viu muitas vezes no trânsito eu discutindo com muita gente. Outro dia eu fui trancado, acho que assim num balão e eu tava só eu e ela, eu acho que ela tava atrás no carro. E aí ela viu que a pessoa tinha me trancado, cara. E eu juro que eu não manifestei naquele momento nada. Mas foi ela que soltou lá de trás. Isso é um filho de uma mãe. Rapaz, ela é impressionante. Então, assim, o exemplo arrasta por dois lados. Porque a gente vê... Rapaz, na Melina não tem jeito, cara. A gente vê... Ela é muito espontânea e aprende muito fácil... muitas vezes o mau exemplo também. Mas a gente tenta desconstruir algumas vezes... E no dia a dia a gente vê muito disso nelas. Não uma situação específica, mas muita coisa que a gente vai identificando. Percebe que está no caminho certo, né? Ou às vezes não. Os dois exemplos. O Francisco já falou para mim, que a gente sempre ensina a não falar palavrão, ser educado, dar bom dia, obrigado. E aí já aconteceu comigo parecido. Que eu falei um palavrão, me zanguei com a situação do dia a dia, né? Que às vezes a gente... Aí soltei um palavrão, quando eu me toquei, ele estava me olhando com a cara feia. Aí desacreditado. Foi, Francisco? Papai, o senhor falou palavrão. Aí eu falei, meu Deus, Francisco, falou. Ei, Francisco, desculpa. É porque às vezes a gente fica de cabeça quente e acaba falando. Mas não pode falar, viu? Mas o senhor falou. Eu falei, meu Deus do céu, estou levando um sermão do Francisco. Do Francisco. Mas ele tem essa capacidade de dar o sermão, é porque a gente ensinou certo. Né? Ele falou, estou sabendo que você está fazendo algo que não é para fazer. E é por aí. Muito bem. E pensando, além desses laços mesmo, somente familiares, e agora trazendo um pouco dessa responsabilidade também para a escola, né? Qual o impacto que vocês acham da Meipober, né, dentro da educação e do crescimento dos filhos de vocês? É muito grande, com certeza. A gente sabe, pelo menos lá em casa, a gente sabe distinguir muito bem os limites de responsabilidades, né? O que cabe realmente a nós, e quando isso não tem que se sobrepor
ao que é a responsabilidade dos pais e as da escola. Mas, assim, como eu já falei, a Ana tem quase 10 anos, já tem 10 anos de casa, a Melina quase já tem 4 anos de casa, e é muito fácil a gente ver no dia a dia delas, muito pela capacidade de raciocínio rápido, de construir situações ou histórias assim conexas. A Ana Maria, desde muito ali, 5 anos, 6 anos, desenvolveu um inglês muito fácil da gente ver que a gente não sabe de nada. Porque a gente eu e a Thalita somos praticamente analfabetos em outra língua, mas a Ana Maria, até nisso, também tem nos feito pensar um pouco diferente e até buscar. Eu já passei um pouco dessa etapa já, de lá atrás, tentar estudar inglês para, de repente, desenvolver também a língua, mas, eventualmente, a gente se distrai com outras obrigações. Mas a metodologia que é utilizada aqui, a gente admira desde sempre, e a gente vê no dia a dia dela a organização, como é que ela desenvolve a autonomia de estar. Isso nos mal acostuma também muito, porque às vezes até a gente entra numa zona de conforto de não estar acompanhando tão de perto, porque a gente vê essa autonomia nelas, de estarem organizando os horários de estudo delas, de terem a responsabilidade de fazer os deveres de casa. Na Melina, isso também a gente já consegue identificar muito bem, principalmente com relação à relação, a parte social, na relação com outras pessoas, com fazer amizades, com se relacionar muito bem com outras crianças. As duas nunca tiveram problema nenhum e desenvolve muito cedo aquela questão além da autonomia, da liderança ou da disponibilidade de estar desempenhando papéis. Então, assim, isso eu não tenho dúvida de que foi muito desenvolvido da metodologia que é passada aqui na escola, e é muito fácil a gente identificar isso nelas. A Maple, assim, a gente gosta muito da escola, né? Pela metodologia bilíngue, mas assim pela condução da equipe da escola também, né? Porque até antes da gente começar aqui, comentei com o Marcelo assim, que a Maple tem no mundo todo, né? Falei, mas a gente falou assim, eu falei, será se a mesma metodologia? Mas na verdade a gente sabe que é a mesma metodologia, né? Só que tem a equipe da escola daqui, de Goiânia, de São Paulo, de outro país. A metodologia é a mesma, mas a equipe da escola não é, né? Então, eu sei que a condução em outras não vai ser igual a daqui, né? Vai seguir a metodologia, mas eu gosto da equipe daqui, da coordenação, da direção, das MIS, porque o clima é muito bom, é um clima tranquilo, um clima amigável. E os meninos são, no nosso caso, o maior termômetro daqui da escola. Todo final de ano, a gente pergunta para eles, vocês querem... Na verdade, a gente nem pergunta mais. Há mais alguns anos atrás, a gente perguntava, vocês querem continuar na Maple? Eles faltavam, como assim quer continuar na Maple? Eles já ficam com aquela ansiedade, vai me tirar? Por acaso nós vamos sair da Maple? Não, a gente só está perguntando, né? Queremos sim. Aí, atualmente... O Zia já pergunta, o senhor já fez a minha matrícula? Quando dá lá para o final do ano, ele pergunta, acho que ouve falando na escola, né, que já está no período de rematrícula, ele já pergunta, o senhor já fez a minha rematrícula? Eu vou lá tal dia. Ah, tá bom. Mas o senhor vai, né? Eu falei, vou, pode deixar. Falei, com fé em Deus eu vou. Graças a Deus estamos podendo. E aí, assim, essa questão da escola, da metodologia bilíngue como é que se diz? É essencial hoje em dia, né? Na nossa geração não era comum, mas hoje não é mais comum, é essencial, né?
A gente até entra já na outra pergunta, que é justamente se teve algum momento que vocês perceberam que a educação bilíngue estava fazendo ali diferença na vida do filho de vocês. Pensando também, assim, no mercado atual, justamente como vocês falaram, que é necessário, né? Então, já pela idade deles, que tem ali em média 10 anos, né? Qual foi esse impacto já da educação bilíngue, né? Do bilinguismo em si, porque a gente sabe que não é simplesmente saber uma segunda língua, né? Mexe ali dentro da parte mesmo da neurociências, que é a questão cognitiva, né? Esse raciocínio lógico, ter facilidade com outras habilidades também, né? Mexe muito com essa parte do cérebro. Teve uma situação assim, de perceber o quanto é importante no dia a dia. A gente tem consciência por ser pais e porque estamos no mercado de trabalho, né? Sim. Então a gente percebe que, graças a Deus, acho que eu e o Marcelo, a gente está consolidado no mercado de trabalho, mas é sempre... Nós somos da iniciativa privada, né? Que a gente conhece tudo. Então, quem é da iniciativa privada sabe que pode surgir uma oportunidade melhor, assim como você também pode perder a oportunidade, né? E, assim, uma situação até engraçada, com perceber isso no dia a dia, quanto que é importante. Teve uma vez que a gente estava viajando, aí tinha uma família de estrangeiros do nosso lado, e aí o pessoal conversando, e aí eu mais a Atalane, quando a gente percebeu, o Zé estava calado, só assim, ó. Sabe, assim, coisa do dia a dia, né? Você escutando a conversa alheia, mas só na dele. Aí a Atalane falou, presta atenção no Zé. Aí ele estava lá, aí eu cheguei perto dele, filho, tá fazendo o que ele... Aí se percebeu, e não. Falei, tu tá escutando a conversa alheia, né? Aí ele começou a sorrir. Eu falei, não, tá bom. Eu percebi que o pessoal tá falando tudo em inglês ali, né? Tu entendeu? Aí ele pegou e me falou tudinho. Conversa toda. Conversa todinha. Aí eu falei, não, então me fala. Tava falando inglês, entendeu tudo? Entendi, pai. Entendeu? Me fala aí o que eles estão falando. Aí ele contou. Falou, né, eles estão falando disso, que vão fazer isso, vão para tal lugar, estão decidindo se vão fazer isso ou aquilo. E era uma viagem de férias, a passeio. Sim. E aí a gente estava no passeio. Aí o pessoal conversando normal, vamos fazer o quê? Vamos fazer aquilo e tudo. Aí, assim, uma situação rotineira, né? Mas eu, como é que se diz, analfabeto, semi-analfabeto no inglês, poderiam estar falando algo de bom ou de ruim que eu não saberia nada, mas ele estava ali entendendo os dois mundos, né? Tanto de outro idioma como do nosso idioma. Simultaneamente, né? Entendendo de um lado. Como é que se diz? O horizonte dele expandiu, né? Sim. Dobrou, no mínimo, né? Então, assim, é uma coisa um fato que eu me lembro que eu percebi. Eu falei, olha aí. Nas meninas é também muito, eu percebo muito, muito além da língua em si. É realmente na questão cognitiva, de pensar muito rápido, de raciocinar rápido, de ter aí já volta para o bom e para o ruim, de ter respostas para tudo, argumento, de ter né? Argumento para tudo. Porque eu até lembro que muitas atividades, se eu não estiver enganado, no Year 4, ano passado, desenvolvia essa capacidade de argumentar algumas situações que eram tratadas dentro da sala. Ela levava muito dever de casa, que eram situações em que ela precisava identificar uma situação, argumentar, contra-argumentar, interpretar, argumentar. Então eu vejo muito além da língua. Claro, eu imagino que isso é importante, talvez o mais importante, eu não sei, mas além disso, eu identifico nelas, hoje muito mais Ana Maria, claro que já tem 11, a Mel tem 5, muito mais Ana Maria, eu vejo essa capacidade de sempre estar argumentando tudo, de sempre estar colocando ponto de vista dela, nas mais própria, diversas, né? situações que pode ver. E muitas vezes é um argumento razoável, muitas vezes que tem o seu fundamento, e ela é vencida algumas vezes, mas ela vence muito desses embates aí. Sim. Pela capacidade de argumentar, pela capacidade de raciocinar, de desenvolver a ideia própria dela. Eu vejo muito disso e no quanto isso vai ajudar ela a desenvolver esse papel lá na frente, profissional, ou na própria relação com outras pessoas, que hoje é talvez o fundamental de tudo, né? É se relacionar com pessoas
E isso eu vejo... A Mel também já, claro, bem menos, mais novinha. Mas na Ana eu consigo identificar isso muito fácil. Né? E eu gosto disso nela. Sim, sim. Às vezes as escolas elas ficam focadas simplesmente só no conteúdo, né? E aí esquecem das outras relações para além da parte teórica mesmo da coisa em si. E aí acho que acredito que seja um diferencial realmente, principalmente nesse lado profissional, é você saber se relacionar, se posicionar, argumentar, contra-argumentar. Exatamente. É igual o Marcelo falou, argumentam bem. Esse exemplo que eu dei da língua, é porque a gente percebe, na verdade, que estão aprendendo de verdade, né? E aí vem a metodologia, que é bem mais complexa, né? Porque o Zia, que é maior, ele não... Há muito tempo que ele não tem, tipo, birra não tem, assim, mas quando ele quer alguma coisa que a gente fala no primeiro momento que não dá, que não tem como, ele sempre, às vezes, espera até no outro dia, aí ele vem com todo um contexto. Desenvolveu já... Não, às vezes ele não fala, não fica cara ruim, não fica zangado. Não, tá bom. Já teve situações que ele só falou assim, não tem como fazer isso agora não. Tá bom, papai. Aí eu falo, não vai nem ficar chateado, não vai nem zangar. Não vai ficar assim. Não, rapaz. Aí tá, beleza. Quando dá no outro dia, ele vem com todo um contexto. Papai, teve assim, até... teve uma situação de uma bola. Aí ele contou, ele falou, papai, é porque tem um futebol, que vai ter o campeonato, que tem aqui, isso, tem aquilo, e teria uma bola de R$300, mas tem uma bola que eu vi na internet, que tem lá na loja, que tem no shopping, que é 150 e serve também. Aí eu estava querendo aquela de 300, mas essa aqui de 150... Aí eu virei... Não, e falou do futebol, do esporte, que não sei o que e tudo. Aí eu falei, meu filho, você argumentou muito bem. Eu vou comprar essa bola. Vai dar certo. Não, tem pra tudo. Aí eu falei assim, não, essa parte aí é o complemento da família com a escola, que é muito importante, da equipe, da metodologia. Que aí eu olho assim, eu falo, não foi só eu que ensinei isso para esse menino, não. Não foi. Aí tem, como é que diz, um contexto aí, a situação é mais complexa, né? Esse aprendizado aí é mais complexo. E eu acredito que é o que a escola contribui muito também, para esse argumento todo. Né? Então, assim, para a gente finalizar, né? Não pegarmos mais tempo de vocês, mas qual é o recado, a mensagem, conselho que vocês dariam para um pai de primeira viagem? Não tenho muito o que falar para ele, não. Mas de tudo que foi falado, eu volto à minha palavra que representa a paternidade, de aprendizado, de curtir cada momento, porque passa muito rápido. Eu estou vendo isso hoje pela diferença, né, que a Ana já atravessou um caminho longo e a Melina está lá atrás ainda, mas eu diria que o conselho que eu daria de repente é aproveitar, se divertir, fazer questão de participar de cada momento, porque passa muito rápido, eu conhecendo o Andrei, a gente até já construiu uma boa amizade por estar muito presente aqui. E isso a escola também faz muita questão de trazer a família para dentro da escola. E a gente se vê praticamente toda semana, que muitas vezes a gente se vê todo dia. A escola proporciona. E é isso, aproveitar, porque cada situação é diferente. Eu diria para o pai da Ana Maria... praticamente nada do pai da Melina, porque são situações diferentes. E se eu seguisse um roteiro com a Melina, que foi o que eu usei com a Ana Maria, não ia funcionar, talvez. Então, aproveitar cada momento, divertir. Eu diria parecido também, viva o presente. Com amor, com paciência, porque é muito bom, e como aquela história que a gente... olhar a vida vendo as coisas pelo lado positivo, porque tem dia que é difícil, né? Tem dia que a gente esquenta a cabeça, muitos dias difíceis. Então é como olhe sempre pelo lado positivo, viva com alegria, com paciência, curtindo mesmo, porque igual o Marcelo falou, quando a gente olha,
já passou muito tempo. Aí, às vezes, a gente fica com saudade. Eu tô com saudade quando o Ziad tinha 5 anos. Mas ele já tem 10, então não vai voltar aos 5. E os 11 anos dele, não tem como eu saber como vai ser. Né? Aproveitar os 10 anos dele, tentando ver tudo de bom, o que for difícil, o que for ruim, tentar encarar com força, com fé e viver o presente. É isso, então. Agradecemos novamente o tempo, a disponibilidade de vocês, esse relato, né, para a gente é muito importante. Ficamos felizes, né, de ver esse impacto do nosso trabalho e no crescimento. Né, a gente se preocupa muito, né, com os filhos de vocês. Acompanha de pertinho ali o Zia, Ana Maria, Melina, Francisco. E é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e falar pra gente, né? Você que é uma mãe, um pai, Maple Bear, qual a aventura, situação inusitada que vocês já viveram com o filho de vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima.